Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Enzo e hoje a gente vai iniciar uma série de vídeos para tratar de dois temas que são fundamentais, essenciais e muito interessantes, que são os jogos digitais e o que é ser gamer. Hoje nós vamos falar sobre o que é um jogo digital. Vamos lá? Então pessoal, hoje a gente vai começar falando sobre o que é o jogo digital. Mas antes da gente iniciar a nossa discussão, primeiro eu vou fazer um breve comentário. A gente vai ter que falar sobre gamer num outro momento, porque é uma discussão que vai ser um pouco mais longa. A gente vai falar sobre o cenário do gamer brasileiro, sobre como as pessoas e o que elas se identificam e como se identificam enquanto gamers, tá? Mas a princípio, a gente precisa só dizer que o seguinte: gamer, na tradução literal, significa jogador. Então a gente vai precisar só definir rapidamente o que é esse jogador para falar sobre o que ele joga. Então professor, quer dizer que se o gamer é o jogador, então o jogador de futebol que está jogando no Leffler Champions League é gamer também? Ou então professor, eu sou profissional de jogo da velha. Professor, eu sou um profissional de jogo de botão, profissional de Monopoly. Eu sou gamer? Sim e não. Se na tradução literal gamer é o jogador, aqui nós estamos falando do jogador de jogo digital. É o jogador de Candy Crush, é o jogador de Free Fire, é o jogador de paciência do Windows, é o jogador de pinball do Windows, é o jogador de Call of Duty, de Battlefield, de Need for Speed, de FIFA. Então a gente precisa primeiro só fazer essa breve diferenciação. E essa diferenciação traz o seguinte: eu não estou falando aqui de jogo de tabuleiro. Eu não estou falando aqui dos esportes como xadrez, os esportes olímpicos, não esses tipos de jogo. Então, professor, qual é a diferença entre jogo digital e jogo eletrônico? Eu tenho certeza que você está pensando isso aqui agora. Jogo eletrônico também já é uma diferença do jogo digital. O jogo eletrônico é aquele tipo de jogo que usa eletricidade para funcionar. Não necessariamente precisa de uma CPU, de um software específico para funcionar, de um hardware dedicado. Não, ele precisa às vezes, de fato, de um hardware simples ou de, por exemplo, só energia, como por exemplo o pinball, que é um jogo mecânico, mas que usa eletricidade para funcionar, o hockey de mesa e até mesmo, se você for muito velho, você vai lembrar. Eu não sou tão velho assim, eu lembro, que é o Gênios. O Gênios é um tipo de jogo eletrônico que usa eletricidade, possui um hardware, mas não é um jogo digital, beleza? Então, pessoal, eu vou pedir licença um pouquinho da linguagem que a gente está tendo para ir para uma mais técnica, mais acadêmica. Por quê? Para a gente entender o que é jogo digital, preciso que a gente acesse uma linguagem acadêmica do conceito. Para isso, a gente vai usar o texto de Arthur Duarte Peixoto, a dissertação de mestrado dele, publicada em 2016. Vamos ler junto? Então, os jogos digitais são softwares desenvolvidos a partir de sistema binário de 0 e 1, com o objetivo de serem jogados em plataformas digitais, tais como computadores pessoais, consoles de videogame como o Xbox da Microsoft, como o PlayStation da Sony, os consoles da Nintendo, tablets, celulares, entre outros. Arruda ainda cita o texto de Jasper Juhl para complementar que o jogo digital é um sistema formal baseado em regras com resultado variável e quantificável, no qual diferentes resultados são atribuídos por diferentes valores. O jogador empenha esforço a fim de influenciar o resultado, o jogador sente-se vinculado e as consequências da atividade são opcionais e negociáveis. Sinteticamente, porque, professor, você está falando quase em grego, eu não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Então, o que é jogo digital sinteticamente? Sinteticamente, eu trouxe a referência para que a gente saiba do que a gente está falando. Mas, sinteticamente, o jogo digital, ele é construído num computador, elaborado num computador que possui o código binário que forma os softwares, forma os programas. Ele é executado a partir de outro software. O que é o software? É o programa de computador. E ele necessita de hardware, que são as peças, os componentes do computador, como CPU, processador, placa de vídeo, que também tem nos consoles e nos celulares. Então o jogo digital ele é desenvolvido num computador para ser jogado num computador e ele necessita de uma saída de áudio e uma tela para funcionar. Por isso que, por exemplo, o Gênios não se enquadra aqui, jogo de futebol não se enquadra aqui, jogo da velha se enquadra se ele for elaborado dentro do programa. Se, por exemplo, eu gosto de jogar jogo da velha na mesa da sala, não pode, tá? Mas eu também gosto de jogar jogo da velha no celular. O jogo da velha no celular é um jogo digital, porque ele foi elaborado dentro de um software
que usa a linguagem binária para ser jogado em outro software, que ambos possuem hardware. Tô falando grego? Deu para entender? Espero que sim. Qualquer dúvida, manda nos comentários que a gente responde, tá?